Hoje pela manhã, lembramos uma vez mais a ordem do Senhor. E Ele nos deixa claro que até que Ele venha, nós precisaremos fazer desse jeito. Vamos colocar sobre os pés, queridos, e abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Apenas a parte B desse versículo. Atos, capítulo 9, versículo 31, apenas a parte B. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a parte B do versículo 31 do capítulo 9 de Atos. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Vou ler de novo. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Podeis se assentar. Grave bem no temor do Senhor. Bom, amados, nesse dia, como já discorreu alguns dos irmãos que aqui passaram, tanto pela manhã quanto agora à noite, na pessoa do presbítero Francisco, evidenciando o dia que é comemorado hoje, que corroboro com ele em gênero, número e grau. Dia da mãe, são todos os dias. Todos os dias que ela concebe até a sua morte. Enquanto não é mãe, não tem filho, não é mãe. Então isso precisa ser comemorado todos os dias. Como? Com ação, com gentileza, com gratidão. Porque, como bem discorreu ele, muitas são as mães que são verdadeiras leoas quando se trata de defender os seus filhos, quando se trata de até mesmo irromper e oferecer a própria vida para resguardar a vida de um filho. E só a mãe consegue fazer isso. A própria Bíblia, o próprio Deus coloca o amor da mãe, compara o amor dele com o amor da mãe, coloca o amor da mãe em segundo plano como o maior amor que pode existir. Porque o primeiro é o dele para conosco, e o segundo é de uma mãe para com o filho. E nós precisamos entender isso, e sermos gratos. Aqueles que têm as suas, cuide, aproveite, enquanto ela se encontra consigo. Porque depois não adianta lamentar, chorar, dizer que podia ter feito, ou até mesmo querer honrar depois de morta. Não adianta de nada. Perdeu, perdeu. Quem tem as suas, cuide. A mãe, a gente pode até comparar com aquela mulher virtuosa. Não é assim que Salomão descreve? Dá diversas qualidades, mas uma das qualidades que ele cita e evidencia bem nas qualidades da mulher virtuosa é que ela é mãe. Certa feita, eu recebi muito tempo atrás ainda, auxiliar de trabalho, não, já era diácono ali na nossa congregação ali no Santo Cristo, e uma das primas da minha esposa, que congregava ou congrega na Igreja Batista de Santa Catarina, se eu não me engano, ia haver um congresso de mulheres lá, e ela pediu para
ajudar, ver se conseguia compor um hino. E eu acho que cai bem sobre a qualidade da mãe, o hino que o Senhor me deu. O hino falava assim, presbítero Francisco: a mulher virtuosa tem com Deus grande intimidade, prostrada diante dele, rasga o coração com sinceridade, pois fazendo assim ela recebe do alto um tremendo poder, para santificar os seus e o mal repreender, para santificar os seus e o mal repreender. Glorifica o Pai, varoa, glorifica o Filho, glorifica o Santo Espírito, glorifica o Pai, irmã, glorifica o Filho, glorifica o Santo Espírito, glorifica o Santo Espírito. Só a irmã, a varoa, a mãe, a escolhida por Deus, recebe essa dádiva do Senhor para, através dela, da busca dela, da força que Deus a dá, consegue santificar os seus. E é a Bíblia que diz. Então nós precisamos entender que o dia, segundo domingo de maio, foi escolhido pelo comércio para comemorar, e honrar, vamos dizer assim, as mães. Mas Deus escolheu todo dia para honrar a mãe, que faz jus ao nome que leva. Amém, queridos? Mas vamos voltar àquilo que importa, aquilo que nos interessa, aquilo que nós viemos fazer nesta noite. Lucas, o evangelista, ele faz menção da palavra temor ao Senhor, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Marcos, quanto no livro de Atos. E ele faz notório que as igrejas de toda a Judéia, que é parte da Terra Santa, ocupada pelas tribos de Benjamim e Judá, a tribo de Benjamim é a tribo cujo qual o apóstolo Paulo faz parte, e a Galiléia, que significa círculo ou distrito, era a província da Palestina e de Samaria. Lucas, ele enfatiza essa questão do temor ao Senhor, aqueles que são tementes ao Senhor. E o presbítero Francisco, ele faz alusão aos gentios que acabaram de abraçar a fé. Gentios esses que é a base inicial da missão de Paulo, a missão evangelística, uma das primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo. Formando essa base missionária, Lucas, ele enfatiza que o temor ao Senhor, a palavra temor ao Senhor significa respeito, reverência, obediência. E, trazendo todas essas características ou qualidade, respeitando, reverenciando e obedecendo ao Senhor, essas qualidades nos direciona ou nos impulsiona a cumprir as regras estabelecida por Ele quem? O Senhor, fazendo com que nós venhamos confiar no Senhor, e ao mesmo tempo, quando esse temor, vamos dizer assim, que se apodera de nós, toma conta de nossas vidas, depois de um verdadeiro encontro com o Senhor, depois da transformação que só o Espírito Santo opera em nós, depois de uma transformação de dentro para fora, esse temor ao Senhor
faz nascer em nós, nutre em nós o avesso ao mal. Até porque o apóstolo Tiago diz que aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui também inimigo de Deus. Então o temor ao Senhor, ele começa a gerar dentro daquele que recebe o Senhor como seu Salvador, em revestir de tudo ou um pouco mais que tudo, para cumprir as regras colocadas pelo próprio Senhor, que se livrar de tudo aquilo que é mal, está dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Pastor Sérgio, mas a gente precisa entender o que é mal. Mal é tudo aquilo que se coloca contra os princípios de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que no dia a dia nós batemos de frente, detectamos, e o Espírito Santo acende a luzinha, dizendo para a gente, ó, é laço. Chuta que é macumba, como costumam brincar aí. Mas no nosso dia a dia, pastor Vanderlei, às vezes passa algumas coisas que vai deteriorar o nosso temor, o nosso respeito, a nossa obediência ao Senhor, sem a gente sentir, porque nós não estamos com um termostato ligado para evidenciar esse mal. E um dos conselhos que o salmista fala lá no Salmo 1, que é para nós apartarmos das rodas dos escarnecedores, porque na roda dos escarnecedores tem chocarrice, tem fofoca, tem contenda, tem disse-me disse, tem uma gama de coisas ruins que deteriora a nossa obediência, a nossa reverência e o nosso respeito às regras impostas pelo Senhor. E o Senhor declara bem, o próprio evangelista, Lucas, ele resiste em 2 livros para nos chamar a atenção, que também o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme o Senhor é sábio, e quem é sábio ganha alma. Oh, aleluia! E por isso nós precisamos entender, igreja, que nós quando tomamos esse tipo de precaução, tomando atitudes de prudência, nós, na verdade, estamos nos resguardando do que é mal, para viver uma vida de reverência, de obediência e de respeito ao Senhor, para que naquele grande dia, que é o nosso principal objetivo de vir à igreja, de glorificar ao Senhor, de adorá-lo, de bendizê-lo, de rasgar os nossos corações em sua presença, porque o nosso propósito, ou aquilo que nós buscamos, não está aqui. Aqui tudo perece, aqui tudo passa, mas nós queremos algo eterno, que é gozar da presença do Senhor, que foi lido no livro de Apocalipse, que nós, se fizermos direitinho, se ouvirmos a voz do Espírito Santo, se fizermos como Deus quer, nós iremos contemplar e ver o Senhor face a face. Mas para isso, precisamos entender e viver o que o Senhor cobra, nos orienta, nos ensina e nos instrui. Quem busca e teme ao Senhor, inclui alguns aspectos para, vamos dizer assim, acoplar ao seu modo de vida. E nós podemos tematizar essa mensagem de 4 aspectos de temer ao Senhor. Eu separei apenas 4, mas a gente sabe que tem muito mais. E o primeiro desse aspecto que nós precisamos incluir no nosso relacionamento com o Senhor, um deles é entender que é fundamental reconhecer a sua santidade, a justiça e a retidão como complemento do amor de Deus para conosco. Entenda bem,
é reconhecer a sua santidade, justiça e retidão como complemento do amor do Senhor para conosco. Porque nos dias de hoje, no dia que a igreja está vivendo hoje, que é profecia, né? Está se cumprindo porque é profecia, e a profecia diz que os dias são maus, difíceis, complicados, e vai piorar, vai ficar cada vez mais difícil, vai afunilar cada vez mais. Nós, quando entendemos o que é retidão, o que é santidade, o Salmo 96, verso 9 diz assim: adorai ao Senhor da beleza da sua santidade, todos os moradores da terra. Porque quando nós não reconhecemos a santidade do Senhor, nós ferimos a santidade do Senhor. Porque Ele mesmo diz, sede santo, porque eu sou santo. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Olha o que Ele está deixando claro. Que sem essa qualidade de santidade, sem essa característica, como você queira entender, você não vai chegar na presença do Senhor. Você não vai poder vê-lo face a face. Você não vai poder ter, como foi lido, a luz do Senhor como resplandecendo em você. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele nos adverte hoje, para que hoje nós possamos estar entendendo e praticando o que Ele quer, porque o que Ele mais quer é receber-nos na sua eternidade. O que Ele mais quer é dizer para nós: vinde, vinde, vinde benditos de meu Pai, e herdai por herança tudo que foi proposto desde a fundação do mundo. É a vontade de Deus. Porque senão Ele não teria permitido com que o seu Filho esvaziasse da sua glória, se fizesse carne, habitasse entre nós, vivesse 33 anos e 6 meses e morresse, e ressuscitasse ao terceiro dia, por causa de nós. Mas que para termos esse passaporte celestial, carimbado com o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, precisamos reconhecer a santidade do Senhor. Reconhecer não é só tomar conhecimento, não é só saber que existe, mas é buscar essa santidade, é viver em reverência, em respeito, coisa que hoje tem estado tão difícil. É só você olhar para trás que você vê o significado do que eu estou te falando. Respeito, reverência, temor e tremor. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória do Senhor. Só não sente a glória do Senhor quem não quer. Só não busca a glória do Senhor quem não quer. Mas vai haver consequências. Hoje, na escola bíblica dominical, nós falávamos a respeito disso um pouquinho. Dos corações incircuncisos, obstinados. Segundo aspecto, nós precisamos considerá-lo como santo temor e reverência e honrá-lo por causa da sua excelsa glória, santidade, majestade e poder. Meus irmãos, na nossa pequenez, nós não conseguimos alcançar o ápice desse pensamento, entender 100% tudo que realmente o Senhor é. Muitas das vezes a gente até fala, cantando, mas a gente, na verdade, não entendemos espiritualmente o significado de tudo isso.
O salmista, no Salmo 62, versículo 11, ele diz o seguinte: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Ele. Olha o que o salmista deixa claro: olha, Deus falou uma vez. Cessou a fala de Deus. Mas quando chegou aos meus ouvidos, veio duplicado. Eu não sei se a natureza pegou e proporcionou eco, ou não sei se o próprio Espírito Santo, com seu majestoso e excelso poder, fez ele entender desta forma. Mas uma coisa eu sei: ele declara, testemunha, que ouviu 2 vezes. Está registrado para mim e para você entender que o poder só pertence a Deus. E foi falado 2 vezes, chegou aos ouvidos 2 vezes, para não ter dúvida. E muitas são as vezes que nós, na nossa pequenez, na nossa insegurança, ou muitas das vezes na nossa falta de fé, a gente negligencia. E até duvida. Mas eu vim te dizer nesta noite que o poder de Deus está nesse lugar, para operar na minha e na sua necessidade. Só que nós precisamos, no século que vivemos, vir para a igreja para adorar, vir para a igreja para prestar culto, vir para a igreja cumprir o que o Senhor nos ordenou em fazer. Que quando nós nos reunirmos, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem testemunho. Ele não falou, outro tem conversa, outro tem papo, outro tem fofoca, outro tem disse-me disse, outro tem revista da Avon para vender, não. Ele falou a respeito da liturgia do culto. Ele falou daquilo que tem que ter no culto para realmente se constituir culto, para chegar na presença dele como culto e como aroma suave, para que ele se levante e libere a glória dele para esse lugar. Mas é preciso ter temor. É preciso reconhecer a santidade. Moisés, ele pastoreava as ovelhas de Jetro, e levou as ovelhas de Jetro para um certo monte. E naquele monte Deus resolveu falar com ele. E manifestou-se dentro do seu poder, cujo qual eu citei agora, poder esse que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Gente, antes de Moisés chegar à casa de Jetro, Moisés era príncipe no Egito. Moisés foi instruído em inúmeras faculdades. Ele estava apto para, depois do filho de Faraó, até assumir o trono. Quando saía para a peleja, ele saía na frente. Ele tinha conhecimento de astrologia e muitas outras. Então, aquele fenômeno lhe chamou a atenção de uma maneira tal que só Deus tem como chamar. Deus sabe como chamar a minha e a sua atenção. E o texto diz que Moisés pensou, nem falou. Intentou quer dizer que pensou. Chegar para perto para ver como aquilo se dava. E Deus falou para ele, não vem para cá não. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é santo. A imundície fere a santidade de Deus. A imundície de caráter, a imundície de pensamento, a imundície de ação, a imundície de coração, porque Deus perscruta o coração, Ele sabe o que se passa, até porque Ele mesmo fala que antes que a palavra se forme no intelecto e chegue aos lábios, Ele já conhece.
Ele falou para Jeremias: Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe, antes de você ser formado. Então, queridos, temor ao Senhor. Terceiro aspecto que eu preciso andar. Terceiro aspecto é reconhecer o verdadeiro temor ao Senhor, que leva o crente a crer, confiar exclusivamente nele para salvação. Confiar que Deus salva. Confiar que Deus faz. No livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 5 ao 31, está lá a passagem do Mar Vermelho. A abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel, ele é liberto do Egito, debaixo de diversas manifestações do poder de Deus, Deus provando para Faraó que é poderoso, e ao mesmo tempo provando para Israel que é santo e é cumpridor da sua palavra. Israel marcha, sai do Egito e vem marchando em direção ao deserto, Deus direcionando através de Moisés. Quando o próprio Deus coloca no coração, endurece o coração de Faraó, e Faraó resolve seguir Israel para destruí-lo, acabar com eles. E o povo de Israel chega numa encruzilhada. Na frente o Mar Vermelho, atrás Faraó. Tem até um hino, né? Um corinho, não é assim, Larissa? Né? Atrás vem Faraó, na frente Israel. Quem chegará primeiro? Só que Israel, não está escrito, mas eu posso conjecturar que quando eles tomaram ciência que Faraó estava atrás dele, isso é o pastor Sérgio falando, tá, gente? Eu faria isso, se estivesse dirigindo o carro, jogava uma para baixo e meti o pé no acelerador. Só que quando chega diante do Mar Vermelho, não tem mais para onde correr. Faraó está chegando perto. E eles chegaram num lugar que já não dava mais para se deslocar para lugar nenhum. E, obviamente, o povo entra em desespero. Em desespero, o povo vai para cima do líder, que é Moisés. Querendo saber, e agora? O que é que a gente vai fazer? Vamos morrer. E o texto diz que Moisés recorre ao Senhor. E no meu entendimento, o Senhor briga. Dá um puxão de orelha em Moisés. Porque o texto está dizendo assim: Moisés, por que clamas a mim? Em outras palavras, está dizendo: Moisés, por que você deixou de confiar? Aonde está a sua fé? Será que eu não sou poderoso para salvar? Há pouco tempo eu derramei sobre ele 10 pragas. Provei para vocês que eu resguardei vocês e agi contra eles, contra os meus oponentes, que é o oponente de vocês também. A última praga eu matei os primogênitos dele, passei do sangue do meu filho, que foi simbolizado pelo sangue do cordeiro, nos umbrais da porta de vocês, morreu todos os primogênitos do lado de lá, e os seus primogênitos estão entre vocês, está clamando porque diz esse povo que marche. Aí eu quero refazer a palavra do Senhor para nós hoje. Primeira Assembleia de Deus. Não confia mais no Senhor?
para o Senhor salvar, para o Senhor batizar com o Espírito Santo, para o Senhor usar nos dons espirituais, para o Senhor se manifestar nesse lugar de maneira tal que tanto nós quanto aqueles que estiverem lá fora ficarmos boquiabertos com tamanha manifestação do poder de Deus? Porque se nós não confiarmos que Deus é poderoso para salvar e para operar maravilhas, a gente está perdendo tempo. É só você trazer à memória o que Deus já fez por você. É só você fazer um pouquinho de força e lembrar como você era e o que você é hoje. Não precisa nem contar testemunho dos outros. Ele te trouxe até aqui para te dizer: tema a mim, confia em mim, santifica-se diante da minha presença, que eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Precisamos entender, presbítero Mauro, que agora é o tempo nosso, da nossa geração. E nós precisamos nos colocar na posição e do jeito que o Senhor quer, para sermos arautos, proclamadores das verdades santas do Senhor, para sermos aquele que o Senhor levanta para usar. Por isso precisamos, no mínimo, desses 4 aspectos de temor ao Senhor, de reverência ao Senhor, de obediência ao Senhor. Ah, mas pastor fulano, não quero saber se fulano quer ou deixa de querer. Eu tenho que fazer a minha parte. A minha salvação ninguém ganha por mim. E nem a sua, ninguém vai ganhar para você. Por isso precisamos entender. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10 e 11, o Senhor fala assim para Moisés: Moisés, santifica o povo, porque daqui a 3 dias vou fazer maravilha. Olha qual é a ordem de Deus para Moisés: santifica o povo. Porque para ele vir e operar, precisa haver santidade. É ele que está dizendo, não é o pastor Sérgio. Palavras do próprio Deus. Tem uma Bíblia aí que palavra de Deus é letra azul, palavra de Jesus é letra vermelha, e palavras do profeta, do seguinte, palavras é preta. Para evidenciar e ajudar no entendimento. Mas eu estou dizendo para você, eu estou enfatizando que é a ordem de Deus. Diretamente para Moisés, te dei até o livro, o capítulo e o versículo. Deus falando para Moisés: santifica o povo. Você vai ler lá dizendo que é para lavar as suas vestes. Santificação tem a ver com pureza. Só que eu vou te dizer, vou te dar a receita hoje, agora. Desceu fresquinha do céu. Oh, glória. Tem um alvejante que jorra da cruz do Calvário, que santifica, purifica, limpa qualquer vestes, que deixa mais alvo que a neve, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. É o maior alvejante que há. O salmista diz assim: lava-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Xarabá, glória a Deus, glória.
Para Deus manifestar o teu poder, Ele está deixando claro, precisamos santificar a nossa vida. Joga fora pecadinho de estimação. Se veja livre de tudo aquilo que tem te atrapalhado. Me lembro que quando a gente brincava de pique, quando criança, né? Que a gente queria correr mais, a gente jogava o chinelo fora, porque ia atrapalhar. Que está te atrapalhando, joga fora. Está te atrapalhando caminhar na presença do Senhor, na santidade, no caminho que transforma, que molda, que pole. Tira tudo. Procura uma forma para estar diante de Deus em santidade. Porque eu tenho certeza que na minha e na sua vida Ele vai operar maravilha. Estou terminando, pastor. Quarto e último aspecto. Finalmente, nós precisamos temer a Deus, e o temor ao Senhor significa reconhecer que Ele é um Deus que se ira contra o pecado e que tem poder para fazer justiça a quem transgride suas leis, tanto no tempo chamado hoje, como na eternidade. Eu fiz questão de deixar anotado que é para mim não esquecer. Por quê, pastor Sérgio? Porque eu tenho ouvido muito o pessoal falar assim, Deus é amor. E não completa o restante do versículo. Porque quer distorcer a palavra para fazer o que quiser. E depois complementar que nada, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Mas a base do seu trono é justiça. Não pega ou distorce a palavra a seu bel prazer para te justificar, para fazer o que você quer, como estão fazendo aí hoje. Estão no púlpito pregando em adultério, contando que Deus é amor e vai ser absolvido. Estão operando diversas falcatruas, contando com que o amor de Deus vai absolvê-lo. Tem gente que prega hoje 5.000, cobra 5.000 para pregar, 10.000 para cantar. Isso é negócio. E se aproveitando da igreja do Senhor. Só que Deus é amor. E por amor de Deus aos seus, a justiça entra em ação. E depois que a justiça entra em ação, entra a terceira qualidade de Deus, que Ele também é fogo consumidor. Então, temer ao Senhor significa reconhecer que Ele é um Deus que se ira contra o pecado e que tem poder para fazer justiça a quem transgride suas leis, tanto no tempo chamado hoje, quanto na eternidade. Você quer ver um exemplo bíblico? Está nos evangelhos. Ananias e Safira combinam entre si mentir, esconder a verdade, para se autopromover. Porque eles viram todo mundo vendendo as suas herdades e pegando o dinheiro e colocando aos pés dos apóstolos. E toda a igreja primitiva que tinha acabado de ser instituída, a Bíblia diz que crescia em graça. E todo mundo tinha tudo em comum. Os pobres estavam sendo assistidos.
E aqueles que eram ricos estavam, na verdade, ofertando, dizimando, dando das suas herdades para suprir a necessidade. Aí Pedro diz que o diabo entra neles. Aí Ananias chega primeiro. Vai lá, entrega o que ele combinou com Safira lá na casa dele. E Deus, o Espírito Santo de Deus, usa Pedro. É isso aí mesmo? É. Aí Pedro pergunta, por que você deixou o diabo entrar em você? Em outras palavras, nas minhas palavras. Ô cabra, por que tu deu brecha pro cara de borracha te enganar? Em outras palavras, não precisava, não era seu. Não precisava, se você não quisesse vender, você não precisava vender. Se você queria vender e queria dar só essa parte, era só você falar o que você quis fazer. Não precisava deixar o diabo te enganar. E a justiça foi imediata. O que aconteceu? Caiu para trás, expirou. A Bíblia diz que expirou. Morreu. Não demorou muito, chega a sua esposa, Safira. Sem saber. Só que o Espírito Santo de Deus sabia. Assim como ele sabe o meu pensamento e o seu. Assim como ele sabe do meu negócio e do seu negócio. Assim como ele sabe da clareza que nós precisamos ter diante dele. Safira chega lá e ele pergunta, e aí? Não, foi sim. Foi esse valor. Esses que estão aí, acabaram de levar seu marido, vai levar você também. E na mesma hora ela também caiu. Deus tem poder para exercer o juízo na hora ou não tem? O que nos livra disso é o temor ao Senhor. É viver em santidade. É reconhecer que Deus é Deus e resta conversa fiada. E que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso negócio, o nosso coração precisa ser livre, aberto para o Senhor e andarmos de uma maneira íntegra na presença de Deus. Não se engane. Não deixe o inimigo te enganar. Precisamos entender o que é temer ao Senhor. O que é reverenciá-lo. Quando o auxiliar de trabalho lá na congregação do Santo Cristo, pastor Vanderlei, a gente ficava na porta. O povo vinha, passava por baixo da caixa d'água e já saía de frente para o portão. No portão tinha uma escadaria assim, para entrar no templo. E a gente ficava ali, recebendo os irmãos. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí os jovens e os adolescentes da época vinham, mascando chiclete. Eu também gostava de chiclete. Não masco porque não tem mais hoje daqueles, baixa renda, ping-pong. Não é isso? Babalu. Como, Clarice? Aí, Big. Esse já não é mais da minha época, não, mais da sua. Aí a gente fazia assim, Mas sem falar nada e sem rir. Aí eles olhavam e... Sabe por quê? Dentro do templo é consagrado ao Senhor. É lugar de reverência. É lugar de adoração, não de mascar chiclete. Porque essas coisas, tais distração, faz você prestar um culto meia boca. Um culto meia pataca. Mas o Senhor requer de nós um temor íntegro, que reconhece a sua santidade, para que venhamos prestar um culto de qualidade. Para que chegue na presença do Senhor e seja agradável a Ele. Porque para Ele operar maravilha, precisa haver santidade.
precisa haver entrega, precisa haver zelo. O apóstolo Paulo dizia que o zelo da obra do Senhor o consumia, acabava com ele. Mas ele mesmo falava: ai de mim, que miserável homem que sou. Que possamos entender, queridos, e eu encerro a minha fala aqui, que precisamos temer ao Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor, de temor e tremor ao Senhor, e lutarmos em todo o tempo, com toda a nossa força, para termos uma vida de santidade ao Senhor. Nos colocamos de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito, ainda há de fazer. Que o Senhor continue nos sustentando na Tua presença, nos capacitando a sermos santos, a buscarmos a santidade. Até porque o Senhor mesmo diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Nos ajuda a nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que aos olhos de muitos é besteira, é nada a ver, Senhor. Mas para nós não. Por isso eu te suplico, unge os nossos olhos espirituais. Senhor, nos proporciona a graça de nos aquebrantarmos diante do Senhor, até porque o salmista disse: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então seja conosco, seja com a tua igreja. Assim eu oro, agradeço e abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a igreja pode se sentar.